Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira série do ensino médio, onde nós vamos trabalhar durante esse ano com sociologia. Vamos então aprofundar aqueles conteúdos que nós estudamos lá no primeiro e no segundo ano. Agora a gente vai aqui na terceira série aprofundar muito mais. E qual é o nosso conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é Juventude, um tempo de preparação e responsabilidade. Vamos lá, então? Muito bem, antes de falarmos da juventude em si, trabalharmos essa categoria, nós vamos, então, dar um panorama da juventude brasileira. Então, os jovens, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, segundo o censo de 2020, do IBGE, representam 34 milhões de brasileiros. Essa é a população jovem do Brasil. E, em 2002, eles representavam 19,5% da população brasileira. No entanto, eram responsáveis por 47,7% do total de desempregados do país, bem como por 19,6% dos pobres. No ano 2000, 40% do total de óbitos por homicídios ocorreram entre a população de 15 a 24 anos. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 4% dos jovens do sexo masculino não completaram seu 25º aniversário devido a esse tipo de causa de morte. Vejam lá, então, esse panorama da juventude brasileira. E agora nós vamos, então, trabalhar a juventude como a linearidade para a vida adulta. O que é isso? Então, a sociedade mais tradicional, ela dizia o seguinte, que a juventude, sabe que na Idade Média, por exemplo, não existia essa ideia de criança, na ideia de juventude, Já a criança já era tratada como adulto. E na modernidade, na sociedade moderna, a questão da juventude, ela então tinha o seguinte, era um momento ali de transição. Então, você saía da escola, entrava no mundo do trabalho, constituía uma nova família. Então, no momento que você fazia isso, você passava a ser adulto, deixava de ser jovem. A família era formada primeiramente pela união dos cônjuges e a constituição de um novo lar, posteriormente pela chegada dos filhos. Vejam lá como que se constituía essa juventude. Ela era então esse momento de transição, Você saía da adolescência, aí você ficava na juventude, estudava, fazia universidade, começava a trabalhar, constituía uma nova família. Aí você então era considerado uma pessoa adulta. A imagem mais comum da juventude parece ser a de uma fase de transição, entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos, entre a infância e a maturidade. Então, esse período aí do meio. Nas sociedades modernas, há uma demarcação mais ou menos clara entre a infância e a maturidade, com os primeiros, como um período intermediário, que seriam a adolescência e a juventude, como nós já mostramos para vocês. Então, a juventude seria isso aí, esse período de transição. Então, você saía da fase de criança, passava para a fase de adolescência, e aí então você entrava na fase adulta. Mas como que você passava na fase adulta? Nesse momento da sociedade moderna, ela é linear. Você entrava na escola, você começava a trabalhar, você casava e você então seria adulto. Essa era a concepção de juventude. Por isso ela é esse período de linearidade, transição, mas uma transição linear, E nós vamos ver que isso mudou, certo? Muito bem. Vamos lá então continuar. Então, o processo de transição para a vida adulta não é mais marcada pela linearidade do modelo tradicional, como nós vimos, não sendo mais possível prever
em que idade ele pode ocorrer, como a gente podia ver no passado. Era tão claro, né, isso aí no passado, na sociedade mais tradicional. Então, o processo tradicional de transição, por exemplo, escolarizar-se, entrar no mercado de trabalho, sair da casa dos pais, casar-se, ter filhos, não ocorre hoje necessariamente nessa mesma ordem. As etapas desse processo podem ocorrer em idades mais ou menos avançadas e diferentes. Vejam lá, na verdade, existe uma desincronização dos eventos hoje, né, na sociedade contemporânea. Nos segmentos populacionais mais favorecidos, o período etário compreendido como juventude pode se estender até os 30 anos, ou seja, uma parte dos jovens está adiando a sua saída de casa ou da casa dos pais. O processo de transição para a vida adulta pode se caracterizar por uma retração, isto é, por um prolongamento, dependendo do segmento social considerado e também se nós considerarmos um momento histórico, né? Então, hoje, no momento atual, a gente percebe que essa transição ela não é linear como era na sociedade tradicional, né? Hoje, isso mudou totalmente, né? Primeiro, os jovens estão ficando mais tempo em casa, outros constituem família antes de casar, antes de estudar, né, antes de entrar no mercado de trabalho. Então a gente vai exatamente ver como isso acontece na nossa sociedade atual. E vamos trazer então a Constituição de 88 e a condição de juventude. Como é que a Constituição trata a questão da juventude? Há uma ambiguidade na condição de juvenil ou de juventude na Constituição. Porque os jovens, eles podem trabalhar na condição de aprendizes a partir de 14 anos, mas apenas a partir dos 16 é que a eles são segurados os direitos trabalhistas e previdenciários previstos na Constituição. Depois, o direito ao voto é assegurado aos jovens com mais de 16 anos. Porém, né, eles não podem se candidatar. Eles não podem entrar na vida política. Eles só podem entrar na vida política a partir dos 18 anos, marcando também a possibilidade de serem eleitos, de votar e ser votado. Vejam lá, então, essas questões de contradição. Os primeiros estudos centrados no processo de transição para a vida adulta ocorreram na Europa, tendo como referência a crise do mercado de trabalho dos anos 70, né, e a crise chamada crise do petróleo, etc. Então, duas perspectivas para análise da transição para a vida adulta. Nós vamos ver então que existem essas duas perspectivas. Então, a primeira, né, de uso restrito, inscreve-se no eixo do trânsito da escola para o trabalho, como nós já vimos, emergindo como categorias de análise dos jovens, né, dos jovens estudantes, aqueles à procura do primeiro emprego e os jovens trabalhadores, certo? E a segunda é uma perspectiva mais ampla, que leva em consideração todo o processo de emancipação do jovem. Não está mais naquela só da linearidade, não é isso? Não quis sair a palavra. Então vamos lá. Os jovens hoje, eles não estão mais saindo de casa como nós vimos. E eles deixam de se tornar adultos, por isso. Então, tornar-se adulto não depende apenas da passagem por determinadas etapas da vida, sendo importante também a identificação do jovem como um adulto. A literatura tem trazido percepção de que são múltiplos os caminhos que levam à vida adulta, não só mais aquela que nós vimos lá na linearidade, como a gente viu, muito bonitinho, né? Sai da infância,
aí você vai para a escola, se forma, aí você começa a trabalhar, constitui família, e a partir daí você é um adulto. Então nós vimos que isso não acontece mais, certo? Não é mais assim que ocorre. Reconhece-se que sair de casa ou se tornar chefe ou cônjuge do domicílio nem sempre significa ter se tornado um adulto, porque nós vemos que muitos jovens constituem família, né? Fazendo-se necessário o aprofundamento do estudo sobre as pessoas, jovens ou não, que não saíram da casa dos pais ou a elas retornaram, né? A gente sabe muito disso, as pessoas casam, separam, depois voltam para a casa dos pais, vão morar com os pais de novo, né, novamente. Então vejam que essa forma de você analisar a juventude, ela já não cabe mais no mundo atual, certo? Então percebe-se que a transição para a vida adulta pode estar ocorrendo mesmo na casa dos pais. Você não saiu de casa, mas você se torna um adulto. A independência econômica pode não se apresentar como condição única e suficiente para a transição à vida adulta, como a gente via na sociedade tradicional, certo? Então percebe-se que existe uma multiplicidade de situações em que as transições para a vida adulta elas podem ocorrer. Sugere-se que os processos são marcados por trajetórias não lineares, como nós vimos antes, né, das bases de vida, podendo, por exemplo, os filhos virem antes do casamento, o casamento antes da inserção no mercado de trabalho, né, e assim por diante, certo? A gente percebe isso e a gente tem muitos jovens que a gente conhece, que passaram por essa fase sem necessariamente passar por todas essas etapas como a sociedade tradicional colocava. Então, o jovem hoje, né, são pessoas de 15, tem uns que chegam a 14 até os 24 anos, né, e que não necessariamente passam para a vida adulta naquele processo que nós vimos na questão linear, né? Então, criança, adolescente, jovem, e aí é o momento de estudar, de se formar, de trabalhar e de constituir família, né? Hoje, a gente sabe que não acontece assim. Na sociedade atual, o jovem ele está presente aí na sociedade, mas essa questão da transitoriedade para a vida adulta já não é mais necessariamente da forma que a gente via na sociedade mais tradicional, não é isso? Hoje, o jovem, ele muitas vezes constitui famílias antes de estudar, tem filhos, né, antes até de casar. Então, muitos não têm trabalho, como nós vimos o panorama, né, da juventude. Então, fica difícil de a gente classificar a juventude dessa maneira, tá certo? Muito bem. Vamos então para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, a questão 1 diz o seguinte: a partir do que foi estudado em aula, percebemos que existem duas perspectivas de análise do tema juventude como transição para a vida adulta. Nas afirmativas abaixo, assinale aquela que esteja de acordo com a perspectiva tradicional, aquela primeira perspectiva que nós analisamos. Primeiro, percebe-se que existe uma multiplicidade de situações em que as transições para a vida adulta podem ocorrer. 2. O processo de transição para a vida adulta não é mais marcado pela linearidade do modelo tradicional, mas não sendo mais possível prever em que idade ele pode ocorrer como no passado. E terceiro,
saída da escola, inserção no mundo do trabalho, constituição de uma nova família. E aí ele passava a ser adulto. Nós temos então aí o seguinte, temos 5 alternativas e vai marcar aquela que está correta, tá bom? A partir dos itens que você viu na questão acima. E a questão 2 é uma questão aberta que diz o seguinte: na Constituição Federal do Brasil de 1988, os jovens são inseridos no capítulo que trata dos interesses da família, da criança, do adolescente e do idoso. Contudo, algumas contradições podem ser observadas, como por exemplo, e aí nós temos 5 alternativas. Primeiro, letra A, o direito para votar a partir dos 16 anos, porém, a entrada efetiva na vida política para ser votado ocorre somente a partir dos 18 anos. B, a maioridade é a partir de 18 anos e direito à habilitação aos 21 anos de idade. C, estabeleceu leis para crianças e idosos e não há leis de proteção ao jovem. D, não possui um artigo claro que possibilite a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E questão E tem? Então tá, são apenas essas 4 alternativas, marque aquela que for a alternativa correta.
Muito bem, estamos de volta e vamos fazer a correção da nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Então, a primeira questão, a resposta correta é a alternativa C. Há duas concepções comumente aplicadas para estabelecer a mudança da vida do jovem para a fase adulta. Uma tradicional e a outra, que é mais contemporânea, que entende os processos emancipatórios. A percepção tradicional dita a saída da escola, a inserção no mundo do trabalho e a constituição de uma nova família, como determinante para a fase de uma responsabilidade e você, então, passa para a vida adulta, né? Certo? Já a mais contemporânea não tem essas fases todas, né? Ela é diferente. Então, o jovem pode muitas vezes estar em casa com 30 anos, fica em casa, ou casa, depois volta à casa dos pais, etc. Certo? Muito bem. E a questão 2? A questão 2 diz o seguinte: a legislação é a questão A, né, a alternativa A, que está correta, e diz: a legislação para a juventude, derivada da Constituição de 1988, traz algumas questões que merecem atenção por se mostrarem contraditórias, como, por exemplo, o direito para votar a partir dos 16, porém, a entrada efetiva na vida política para ser votado ocorre apenas a partir dos 18 anos, certo? Muito bem, parabéns a todos que certamente acertaram todas as questões.